Abram os ouvidos e o coração. Sejam muito bem-vindos ao Dupla Escuta, um espaço para ouvir, refletir e praticar o Evangelho. Existem palavras no vocabulário cristão que usamos com tanta frequência que corremos o risco de nunca parar para perguntar o que elas realmente significam. E salvação é uma delas. Nós falamos sobre ser salvo, oramos pela salvação de alguém, anunciamos a mensagem da salvação. Mas afinal, o que é a salvação? Ser salvo é simplesmente ir para o céu? É mudar de vida? É se tornar uma pessoa melhor? É fazer o bem? Essas ideias aparecem com frequência e cada uma delas toca em algo verdadeiro. Mas nenhuma, isoladamente, consegue expressar toda a profundidade do que a Bíblia chama de salvação. Então, para entender melhor, quero olhar para dois textos fundamentais. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10 e Tito, capítulo 3, versículos de 4 a 7. Neles, o apóstolo Paulo nos conduz a uma compreensão mais completa. A salvação é, antes de tudo, obra da graça de Deus, que transforma a nossa condição, redefine a nossa identidade e nos conduz a uma nova maneira de viver. Antes de entrarmos no assunto da salvação e destrincharmos esse assunto, eu quero que você pense no seguinte cenário. Imagina que você está no meio do oceano revolto, à noite. Você não está apenas cansado de nadar, você já afundou. O fôlego acabou, a escuridão é total e não há chão debaixo dos seus pés. Você é incapaz de subir à superfície por conta própria. De repente, uma mão forte mergulha no abismo do oceano, agarra o seu braço e o traz de volta à vida, colocando em um navio seguro. Essa mão não pergunta se você sabe nadar bem ou se merece ser salvo. Ela simplesmente o resgata, porque o resgatador decidiu amar você. Guarde essa imagem, pois ela é a moldura de tudo o que discutiremos agora. Em Efésios 2, Paulo começa com um diagnóstico surpreendente. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A linguagem é forte. Ele não diz que estávamos doentes, enfraquecidos ou desorientados. Ele diz que estávamos mortos. Se o problema fosse apenas falta de informação, bastaria um ensino. Se fosse falta de direção, bastaria uma orientação. Mas se o problema é morte, então a solução não pode vir de dentro de nós, precisa vir de fora. E é exatamente isso que Paulo afirma. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A salvação não começa com o esforço humano, começa com a iniciativa divina. Em Tito 3, Paulo reforça essa mesma verdade, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Aqui está o fundamento da salvação, a graça. Graça não é recompensa, não é salário. Graça é favor imerecido, é um presente. Isso significa que a salvação não é conquistada, ela é recebida. E isso confronta duas tendências muito comuns no meio cristão. De um lado, o legalismo, a ideia que precisamos merecer a aceitação de Deus. Do outro lado, o orgulho espiritual, a sensação de que somos salvos porque fomos melhores ou mais sábios. O Evangelho desmonta essas duas tendências. A salvação não revela o quanto somos bons, revela o quanto Deus é misericordioso. Não é sobre nós. É sobre Deus. Não é iniciativa nossa, é iniciativa do próprio Deus. Mas o que exatamente Deus faz quando salva alguém? A Bíblia descreve a salvação como uma obra rica e multifacetada. Em Tito 3, Paulo usa duas expressões fundamentais. A primeira é a lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. E a segunda diz, justificados por sua graça, nos tornamos herdeiros. Veja bem, aqui encontramos pelo menos 3 dimensões da salvação. A primeira é a justificação. Ser justificado significa ser declarado justo diante de Deus. Não porque nos tornamos perfeitamente obedientes, mas porque Cristo assumiu nossa culpa e nos concedeu sua justiça. É uma mudança de posição, podemos dizer assim. Diante de Deus, não somos mais condenados, mas aceitos, justificados. A segunda dimensão da salvação é a regeneração.
Se a justificação muda a nossa posição diante de Deus, ou seja, faz com que deixemos de ser condenados e passamos a ser justificados, a regeneração, por sua vez, muda a nossa natureza. Deus não apenas declara algo sobre nós, ele faz algo em nós. A lavagem da regeneração, como diz Paulo, aponta para um novo nascimento. Uma nova vida começa, novos desejos surgem, uma nova sensibilidade espiritual é despertada em nós. Você consegue perceber que a salvação não é apenas externa, mas também interna? Ela muda algo dentro de nós. E a terceira dimensão da salvação é a esperança futura. Paulo diz que nos tornamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Isso significa que a salvação não é apenas algo que aconteceu no passado, nem apenas algo que está acontecendo no presente dentro de nós. Ela também aponta para o futuro. Ainda vivemos em um mundo marcado pelo pecado, pela dor, pela limitação, isso é verdade. Mas a salvação nos dá a certeza de que essa não é a realidade final. Existe uma herança, existe uma consumação, existe uma vida eterna que será plenamente revelada. A salvação, portanto, tem 3 tempos. A salvação olha para o passado, fomos salvos da condenação. Olha para o presente, estamos sendo renovados ou santificados. E olha para o futuro, temos a garantia da herança. Salvação, portanto, é a restauração completa do ser humano com seu Criador. Diante disso, alguém poderia perguntar, se a salvação é pela graça e não pelas obras, ou seja, não depende daquilo que nós fazemos, então a maneira como vivemos não importa? Paulo antecipa essa dúvida em Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aqui está o equilíbrio essencial. As obras não são a causa da salvação, mas são o resultado dela. Quando alguém é alcançado pela graça, algo muda. Não de forma perfeita ou instantânea, mas muda realmente. A vida começa a refletir aquilo que foi recebido. É verdade que continuaremos a lutar contra o pecado, contra os nossos desejos carnais. Somos salvos pela graça, mas isso não nos livra das lutas espirituais. O problema, portanto, não é lutarmos contra o pecado. O problema é quando não há nenhum sinal de transformação em nossa vida, porque a graça que salva é a mesma que transforma. Não somos salvos pelas obras, mas também não somos salvos para viver sem ela. Deus nos salva para uma nova maneira de viver. Então, o que é salvação? Não é apenas ir para o céu, não é apenas mudar de comportamento, não é apenas fazer o bem. É a obra de Deus, pela graça, que nos dá nova vida em Cristo, nos declara justos, nos transforma por dentro e nos conduz a uma esperança eterna. E isso tem implicações profundas para a vida cristã. Muitos cristãos vivem em 2 extremos perigosos. De um lado, o legalismo, o medo constante de perder a salvação se não forem perfeitos, o que gera ansiedade e cansaço. E do outro lado, o comodismo, a ideia de que, já que sou salvo pela graça, posso viver de qualquer jeito, o que gera uma vida espiritual rasa e sem propósito. Lembra daquela mão que te buscou no fundo do oceano? Se você entende que foi ela quem te trouxe para o convés, você não vive tentando pagar o resgate. Isso seria o legalismo, porque você sabe que o preço foi alto demais e já foi pago. Mas você também não pula de volta na água suja, o que seria o comodismo, porque agora você ama o resgatador e quer viver a serviço daquele que te deu o fôlego que você não tinha. A salvação em Cristo Jesus nos oferece a segurança cristã sem legalismo ou comodismo. Sem legalismo porque sua segurança repousa no que Cristo fez e não na sua performance. Você pode descansar. E sem comodismo porque o Espírito que te salvou é o mesmo que te impulsiona a ser santo, a amar o próximo e a glorificar a Deus com seus dons e talentos. Salvação é, em última análise, o reencontro da criatura com seu propósito original. É ser amado por Deus para finalmente conseguir amar como Ele ama.